Hey, what's up players? Games aqui da Social Game 7 e nesse vídeo você vai assistir uma aula exclusiva do Método Games. Então deixa o teu like, assiste até o final do vídeo que eu vou deixar para você aqui na descrição um link com todas as informações do Método Games, quando abre a próxima turma e como você pode se inscrever. Aproveita porque são pouquíssimas vagas. Game on! All in! I want to feel the end and to enjoy the consequence. I'm playing the game. Eu posso dizer isso por mim, posso dizer isso pelos players indiretos que eu vi, inclusive os criadores, que é a mentalidade, né, por trás disso que criou todo esse material. Então ele é robótico, ele é enlatado para o cara que não é capaz de criar esse material, para o cara que precisa realmente de um livro para ler formas de e tentar memorizar e tentar entregar aquilo da forma menos ruim possível, e não de uma forma artística, não de uma forma verdadeira, não de uma forma realmente sincera, tá? Então, de novo, tá na mentalidade, não tá na prática em si. Maus players fizeram uma má prática disso e aí ficou uma coisa robótica, ficou uma coisa onde o cara vai lá fazer uma pergunta, ou ele vai lá contar uma história, ou ele vai dizer alguma coisa que ele nem sabe por que ele tá dizendo isso, na realidade. Simplesmente disseram pra ele que faz sentido. Cara, pergunta tal coisa, conta tal história que funciona. E a história nem é do cara e ele vira de fato um mentiroso, ele vira de fato um cara que faz isso de uma forma robótica, não tem essa entrega natural, por assim dizer. Realmente é um processo antinatural. E é por isso que se falava muito do natural, e essa coisa do PUA e do indireto, de você falar, de você perguntar, isso não é natural, tal. Claro, não é natural porque você não criou isso. Agora imagina se você é capaz de criar. Imagina se você é capaz de usar isso de acordo com o que a sua vida é. Imagina que, por exemplo, eu tô lá escrevendo meu livro de poligamia, então eu decido, cara, uma puta forma de iniciar uma conversa é perguntar para as pessoas se elas acreditam em poligamia. Porque eu tô escrevendo um livro sobre isso, porque eu sou realmente, genuinamente interessado em saber a opinião delas sobre isso. Então eu vou lá e pergunto, pessoal, licença, vocês acreditam em poligamia? Pessoal, licença, desculpa interromper vocês. Tô com uma dúvida na minha cabeça, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acreditam em poligamia? Que isso? Sabe o que é poligamia? Sei. Tu acredita? Pum, funciona. Claro que funciona. Funciona pra mim, porque é o que eu vivo, é o que eu acredito. E se alguém me perguntar por que você tá perguntando isso, eu de fato tenho um bom motivo pra estar perguntando isso. Eu tenho uma raiz, que a gente vai falar isso na aula do Opener, eu tenho uma raiz sincera, real, né, e de alto valor. Tipo, cara, eu vou falar pra mim. Não, eu tô perguntando isso porque eu tô escrevendo um livro sobre isso. Por que tu perguntou? Acabei de falar, eu tô escrevendo um livro sobre isso. Ah, tá legal. Trabalho com relacionamentos. Tá escrevendo um livro? Hã? Tá escrevendo um livro? Porque eu trabalho com relacionamento, pronto, acabou. É uma outra história, ela vai ter uma outra percepção disso, ela vai achar isso foda, muito provavelmente, e vai engajar nessa conversa. Então, e ainda assim é uma forma indireta de começar uma conversa com qualquer pessoa. Pessoal, licença, vocês acreditam em poligamia? Sim ou não? Ponto. Então a mentalidade é que gera esse tipo de resultado. O enlatado, ele tá justamente no cara que não entende a mentalidade, que não absorve a mentalidade e que quer apenas fazer a prática da coisa de uma forma forçada. Então, o game te contou aquela história, então agora eu vou contar a mesma história. Não importa se quem viveu isso foi ele e não eu. Ele pergunta na poligamia, eu vou perguntar também. Se a menina perguntar, eu vou falar que eu tô escrevendo um livro também. What the fuck, man? What the fuck? Percebe? E é isso que criou esses players robóticos enlatados. Esse estereótipo precisa cair agora, tá? Você pode ser indireto, absorvendo essa mentalidade, entendendo por que é tão eficaz jogar de uma forma indireta com as mulheres e começar a criar o seu próprio material, começar a desenvolver desde o abridor, enfim, todos os nuances que vão rolar ali na história, indiretos, até o momento que você achar que tem que transicionar e começar a ser sexual, e muito provavelmente esse momento vai ser quando ela começar a fazer isso por você, e você ser recíproco, e aí você consegue então transicionar, fazer essa transição de uma forma natural, ok? E aí é que tá o lance, então, do Natural Game. Aí é que tá o pulo do gato. Quando você consegue, por exemplo, iniciar a interação de uma forma indireta e, no momento certo, adequado, transicionar para algo mais direto, para algo mais sexual e ter essa calibragem, você já está sendo natural, ok? O Natural Game, na minha opinião, o sedutor natural, o cara que realmente é um sedutor natural, é o cara que gera, é o cara que
absorve uma mentalidade sedutora que determina comportamentos sedutores, que aí sim determina os resultados de um sedutor. Se um sedutor é um cara que seduz, ele começa pensando de uma forma sedutora. E aí sim ele age de uma forma sedutora. E aí sim ele tem resultados onde ele seduz as pessoas. Isso é um sedutor natural, e o natural game, ele completamente pode e deve ser assim. Por que eu falei no começo da aula que você pode ser um cara natural, estudando essa dinâmica social, e essa coisa natural não é só pro cara que nunca estudou nada disso. Claro que o cara que não estudou, ele é natural, porque justamente ele não tem estudo teórico sobre isso. Então só pode ter sido a partir do processo empírico, a partir das ações e dos resultados particulares dele, ok? As experiências próprias dele. Por isso ele já é um natural. Claro, perfeito. Porém, você pode passar por um processo de aprendizado teórico, ir para a prática, colher resultados, moldar tudo isso e ser um cara natural. E como que você pode? Eu vou te explicar. A programação neurolinguística, ela propõe 4 fases do aprendizado para qualquer coisa que você vá aprender, inclusive o game. E isso está incluso o cara que estudou isso na teoria, e isso está incluso o cara que nunca leu, assistiu, viu porra nenhuma sobre isso, zero teoria, mas que fez isso na prática. Quais são essas 4 fases? A fase número 1, não sei que eu não sei. É o chamado inconsciente incompetente. Nenhum de nós nasceu pegando mulher. Fato, nenhum de nós nasceu seduzindo, nenhum de nós nasceu girando atração ou qualquer coisa assim. Nenhum de nós estava lá no bercinho, olhou pro lado e abordou a bebezinha e pegou o Instagram da bebê do lado. Não, isso não aconteceu, obviamente. Você não nasceu da barriga da tua mãe ali já tentando agarrar a enfermeira, tá? Relaxa. Todos nós nascemos inconscientes, incompetentes. A gente não sabe fazer aquilo, a gente não sabe que a gente não sabe. Até que vem o segundo estágio, que é o da consciência da incompetência. O consciente incompetente é o cara que sabe que não sabe. Muito provavelmente como que isso acontece? Quando ele vai precisar daquilo na prática, ele não consegue fazer. Para qualquer coisa. Cara, você não sabe que você não é capaz de andar. O bebê não consegue andar, ele não sabe disso, até que ele vê uma criança, até que ele vê um adulto andando, e ele vai tentar se enfiar lá no meio das perninhas dele lá, tal, se equilibrar e ficar de pé, e aí ele vai e pum, cai, e toma um tombo. E aí ele percebe o quê? Que ele não sabe andar. Então, é algo tão inconsciente, né? Ele nem sabe disso, mas no aspecto prático fica claro para ele. Na teoria ele não sabe disso, mas na parte prática ele vê que tem pessoas andando, se movimentando e que ele não é capaz de fazer isso. Então ali vem a transformação do inconsciente incompetente para o consciente incompetente. Agora eu sei que eu não tenho essa competência, eu sei que eu não sei e eu quero aprender a fazer. Eu quero saber. E aí é que vem a grande mudança, aí é que vem a mudança do segundo para o terceiro estágio, é a mais demorada, é a mais longa e é onde está realmente a virada do jogo, é onde a chave gira. É quando você sai do consciente incompetente e chega ao consciente competente. Quando você trabalha tanto para desenvolver aquela habilidade, aquela competência, que você finalmente consegue. Tá? Agora vamos começar, antes de a gente chegar na quarta e última fase, vamos começar a trazer isso para o nosso universo, para começar a ficar muito mais claro para você. Você, como qualquer homem, não sabia chegar em mulher, não sabia desenvolver atração, e você nem sabia que você não sabia. Chegou um momento da sua vida que você percebeu isso, talvez na sua infância, talvez na sua adolescência, talvez mais tarde comigo, foi com, 17 para 18 anos, foi quando aquilo me incomodou, tipo, caralho, meus brothers têm resultado com mulher, eles têm uma vida sexualmente ativa, têm namoradinha e tal, e eu não, algo está errado comigo. E aí eu quebro aquela primeira fase, né, inconsciente e incompetente, e passo a ter consciência de que eu não sei aquilo. Eu não sei quando foi que isso aconteceu na tua vida, mas em algum momento isso aconteceu. Em algum momento você fala, cara, não sei fazer isso. Percebe? Mesmo que hoje você seja um cara que sabe e tá aqui só para melhorar os seus resultados, excelente. Mas um dia você não sabia e você percebeu isso. Quando você passou desse primeiro estágio para o segundo estágio, é aí que tá a sacada. O que você fez com isso? Vamos pegar um cara natural, vamos pegar um cara que nunca estudou esse processo. Muito provavelmente, cara, ele tirou a bunda da cadeira, ele criou coragem e ele foi pra prática. Muito provavelmente, se ele estava na escola, ele chegou na minazinha que ele estava apaixonado. Muito provavelmente, se ele estava na balada, ele começou a ter coragem de chegar nas minas.
Muito provavelmente ele começou a ter coragem de, empiricamente, com as experiências dele, entender o que dá certo e o que não dá certo. O que dá certo e o que dá errado. O que faz mais sentido e o que faz menos sentido. O que traz mais resultado positivo e o que traz menos resultado positivo. É isso que um natural aprende a fazer na prática. Ele não estudou, ele não conhece o game, ele não conhece nada, porém ele, com as experiências dele, foi lá, cara, meteu a cara a tapa, errou, acertou, errou, acertou, errou, acertou, até ele achar que ele ficou bom naquilo, até ele ter o resultado que ele supostamente gostaria de ter. Essa é a jornada de um natural que não estudou na teoria. E a sua jornada é do cara que se questionou isso, cara, o que eu faço? Como eu faço para ficar melhor nisso? Encontrou um sistema, encontrou o Metro Games, por exemplo, e começou a estudar aquilo. Perfeito. Então os dois começam a caminhar para ficar bom. Os dois, um estudando teoria e prática, player, porra, e o outro sem teoria, mas com prática, começou a desenvolver. Perfeito. Até que você chega ao terceiro estágio, da consciência, competência. Quando você sabe que você é bom no que você faz. O natural é o cara que sabe que vai pra balada, que ele tem o jeito dele lá de fazer as coisas e tal, mas que no final da noite ele acaba conseguindo ficar com uma mina maneira. E você também, mesma coisa. Descobre o seu método, descobre o seu sistema, descobre o seu jogo, know the player inside, faz as suas práticas e, cara, de repente, cara, cheguei lá. Cheguei naquele nível onde eu tenho resultado, onde meu game é um game afiado. Perfeito. Quando você chega lá, cara, do terceiro pro quarto estágio, é um caminho completamente natural. É certo que você vai chegar no quarto nível, no quarto estágio, que é o inconsciente competente. É quando você sabe e você já nem sabe mais que você sabe, ou você presta pouca atenção nisso. Você já não precisa mais pensar sobre. Percebe? Tanto pro cara que nunca estudou, que durante muito tempo ficou tentando, acertando, errando, até que ele chegou no nível, cara, agora eu já sei mais ou menos o que funciona pra mim, chega uma hora que ele já não precisa mais pensar nisso. Quanto pro cara que estudou pra cacete na teoria, que testou um monte de coisa, que leu, que assistiu, que anotou, e etc. Não importa. Quando os resultados começam a falar alto, quando o cara sabe que sabe, ele começa a ter resultados. Chega uma hora que ele começa a se desapegar da teoria, ele começa a se desapegar de pensar sobre isso, de racionalizar esse processo. Chega uma hora onde ele simplesmente faz. Ele não precisa mais pensar sobre isso. E isso é um caminho certo, inclusive para você, meu player. Eu sei porque eu já treinei centenas de homens que em algum momento passaram a ter um bom resultado e que passaram a se cobrar pouco com relação a isso, a estudar pouco sobre isso, a ler pouco ou zero. Chegou um momento de cara, agora vamos desenvolver em outra área, vou estudar outra coisa, vou colocar minha cabeça em outra coisa que não seja estudar para desenvolvimento social. Então ambos são naturais. O cara que não estudou nada e o cara que estudou pra caramba, mas quando os dois não pensam mais nisso, quando os dois apenas agem e conquistam seus resultados, os dois são naturais. A única diferença é que o natural que estudou isso, ele tem um arsenal muito maior, ele sabe muito mais o que fazer ou o que não fazer. Ele não precisa pensar mais nisso, mas durante o caminho onde ele foi estudando e sabendo que se ele falasse tal coisa, fizesse tal coisa, pensasse tal coisa, geraria tal resultado, que muito provavelmente o cara natural que não estudou isso, nunca passou por esse caminho, então ele fica muito à frente. Ok? Prefira 1000 vezes ser um natural que estudou essa porra toda do que um natural que não estudou. Não tenha dúvida que entre dois caras que tenham mais ou menos características parecidas, por assim dizer, que tem uma situação parecida, mas onde um tem um game só prático, empírico, e o outro estudou essa porra toda, estudou a mente humana, estudou a psicologia feminina e foi pra prática tanto quanto o outro cara, esse cara sempre vai ser o melhor player, ele sempre vai estar acima, ele sempre vai estar na frente.